Vamos lá. Acompanhe diariamente às 22 horas, através deste canal, a Caminhada da Fé, com a oração dos revoltados. Que Deus abençoe a todos. Estamos novamente juntos, diretamente aqui do nosso Templo Maior em Lisboa, aqui na Dr. José Espírito Santo 36, e estamos na caminhada da fé. Estamos na fé dos revoltados, aqueles que foram separados por Deus para a manifestação do seu poder. Deus tem procurado pessoas que realmente creiam nele, pessoas que venham confiar na sua palavra, porque ele é grande, ele é magnífico, é um Deus extraordinário que faz coisas também extraordinárias. Mas para que ele venha se manifestar nos nossos dias, é preciso que tenhamos a mesma disposição que os antigos tiveram, aqueles que se lançaram de corpo, alma e espírito na palavra do nosso Senhor. A palavra dele não falha, não falha. Nós vivemos dias difíceis, tempos difíceis, mas a palavra de Deus está acima de tudo. Quando nós manifestamos uma fé, mas não uma fé que consiste em palavras, porém, de fato, uma fé acompanhada com obras, com atitudes. Então, aquilo que está escrito torna-se realidade em nossas vidas. Nós vamos verificar isso agora com um testemunho. Nós vamos à Vila Nova de Gaia com o bispo Joaquim, que tem uma pessoa que vai relatar agora o que alcançou por meio da fé sobrenatural, quando foi para o altar e se entregou a Deus, colocou toda a sua vida, toda a força no altar do nosso Deus. Bispo Joaquim, boa noite. Boa noite, Bispo Domingos, boa noite a todos os que nos acompanham nesta transmissão. Nós temos aqui, Bispo, a Dona Rosa e o seu filho Luiz. E a Dona Rosa, fala em rápidas palavras como foi que a senhora chegou na igreja. Eu cheguei na igreja com 25 anos de uma depressão, tomava 30 comprimidos, tentei o suicídio 3 vezes e assim cheguei aqui, onde eu resolvi os meus problemas. Fui curada de tudo que eu tinha no meu corpo, desde o alto da cabeça à planta dos pés, e assim eu cheguei. Consegui resolver todos, mas havia um onde me preocupava e me sentia revoltada. Até que um dia eu me revoltei porque eu não aceitava ter um filho dentro de casa nas drogas. Então, quer dizer, a senhora chegou com depressão, foi liberta da depressão. A senhora chegou doente, foi curada. Mas ainda havia um problema que estava na sua casa, estava na sua família, o qual a senhora não aceitava, que era ver o seu filho nas drogas. Era assim, ver o meu filho nas drogas, ele sair de casa à sexta-feira e vir ao domingo, e eu sem dormir, preocupada, então eu revoltei-me e fui para o altar. A senhora foi para o altar exatamente quando a senhora descobriu que o seu filho estava nas drogas? Sim, senhor. Ok, vamos falar com o Luiz, por favor, passa o microfone. Luiz, boa noite. Boa noite. Como foi que você conheceu as drogas? Como foi que você entrou nesse mundo? Desde muito novo, com os meus 13 anos, e a partir daí comecei com tabaco, com amigos, depois passou para o AX, MD, ecstasy, e largou-se até ao meu estado adulto. Praticamente toda a minha adolescência até o meu estado adulto foi noites, drogas. Uhum. Foi assim. Aí que você entrou então no mundo das drogas, no sofrimento. Sim, sim. Muito bem. Vamos falar com a Dona Rosa. Dona Rosa, a senhora tinha resolvido os seus problemas, mas ainda existia um grave problema na sua vida. Foi aí que a senhora se revoltou e foi para o altar. Eu me revoltei e disse: Deus, se tu és grande, me curaste de tudo, também tens que me livrar este filho das drogas, porque eu não aceito ele estar nas drogas. Então, eu fui para o altar. Uhum. Quando eu subi no altar, eu tinha a certeza daquilo que eu estava a fazer. Que aquilo que eu ia pôr
que ia resolver a minha situação. Quer dizer, o Um sacrifício. sacrifício. Mas o que levou a senhora para o altar, para o sacrifício, foi essa revolta que a senhora tinha dentro de si, essa fé. Você converteu essa revolta na fé. Na fé. Eu Essa tinha- fé levou você para o altar, com tudo. Sim, a minha fé era a minha certeza de que eu ia resolver essa situação. E eu consegui resolver. O que aconteceu? Qual foi o resultado desse sacrifício, dessa entrega no altar? O resultado foi que o filho saiu das drogas e hoje é o novo filho. Ele depois começou a ser o novo filho, conviver connosco, porque ele não convivia. Ele entrava dentro do quarto, punha-se no computador e não saía, e não havia ninguém que o convencesse para ir para lado nenhum, nem nada. Ele era como se fosse um bicho dentro de casa. Uhum. Nós não tínhamos o filho ali. Era um filho ausente. Não era um filho ausente. Como mãe, era um sofrimento. Muito grande. Uma revolta muito grande. Porque a revolta estava em quê? Você já tinha sido curada, liberta, a sua vida já tinha sido transformada. Mas o filho estava mal. Estava. E uma mãe, quando tem um filho, quem é mãe sabe dar o valor. Quando tem um filho numa situação dessas ou de outras, não consegue ficar. Agora, o que chamou a atenção da senhora para ir para o altar? O que a senhora, o que a senhora ouviu que despertou essa fé para o altar? Porque eu sabia, porque eu já tinha tido outras fogueiras santas, mas essa eu sabia que era no altar que eu ia resolver o meu problema. Que quando eu subisse e descesse, eu já não descia da mesma maneira que subi. Uhum. Aí, Luiz, depois que a sua mãe foi para o altar, ela fez o seu sacrifício, como é que foi a sua mudança? Aos poucos e poucos comecei a largar as drogas, entrei na igreja e a partir daí foi de grau a degrau até como estou hoje. Sou obreiro, tenho o bem mais precioso, que é o Espírito Santo, e tenho uma família, algo que eu nunca pensei em ter, e cá estou. Quer dizer, tudo mudou. Quer dizer, o altar mudou a sua vida. Transformou. Hoje você tem o Espírito Santo, Sim, senhor. uma família, Sim, senhor. liberto das drogas, Sim, senhor. vida mudada completa. Ok. Dona Rosa, como mãe, como é que a senhora se sente? Hoje eu sinto-me feliz, sinto-me a pessoa mais feliz do mundo, apesar de todas as conquistas que eu tive, a maior realmente é o Espírito Santo, porque não há bem maior, não há dávida maior do que se ter o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo nós tudo conseguimos, sem ele não conseguimos nada. Então, quer dizer, no altar a senhora conseguiu uma mudança de vida da senhora, uma mudança de vida do Luiz, o Luiz como filho, hoje, como é que ele é? Um bom filho, não tem nada a ver, um bom filho sempre presente, tudo que, não tem nada a ver, nada. O altar mudou a sua história. Mudou, e o altar responde. Quando nós sentimos aquela revolta e vamos revoltados e que queremos resolver, isso resolvemos. Resolveu. Então tá bom, muito obrigado, senhora Rosa. Luiz, aí está, bispo. A gente vê que quando a pessoa, ela transforma, ela converte aquela revolta na fé, numa atitude, então o altar muda tudo. Quando Deus falou com Gideão, e Gideão manifestou a sua revolta, o anjo falou para ele o seguinte, é o que está aqui, vai nessa tua força, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. E o anjo acrescentou, quer dizer, o próprio Deus falando, por intermédio do anjo, o seguinte, porventura não te enviei eu? Quer dizer, não sou eu que estou enviando você? Não sou eu que estou mandando você ir? O Todo-Poderoso? Ora, quando essas palavras foram ditas a Gideão, ele respondeu da seguinte maneira para Deus, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu
o menor na casa de meu pai. Então verifique que, naquele instante, Deus havia falado, porventura não te mandei eu, sou eu que estou mandando. Mas mesmo Gideão tendo ouvido aquelas palavras, parece que ele não percebeu, ele não entendeu a voz de Deus naquele momento, parece que ele não conseguiu captar o que Deus estava dizendo. Sou eu que estou mandando você ir, Gideão. Se eu estou mandando, então você vai vencer os seus inimigos. Eu estou falando com você. Então, era para Gideão ter falado para Deus o seguinte: olha, Senhor, eu sei que eu humanamente falando, eu não tenho condições, humanamente falando, quem sou eu para ir lá e enfrentar o exército dos midianitas? Eu não tenho condições, mas o Senhor está dizendo que está me enviando. O Senhor está dizendo que está comigo. Então, tudo bem, se o Senhor está comigo, acabou. Quer dizer, ele não tinha que olhar para as suas condições. Esse é o grande problema das pessoas. Olha só, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você ver aqui as promessas de Deus, mas na hora de manifestar a sua fé, ao invés de você olhar para a palavra, para aquilo que está escrito, você olha para a sua capacidade humana. Esse é o grande problema. As pessoas focam nas suas condições e não na palavra de Deus. É como, por exemplo, aquela pessoa que, ao invés de observar as promessas de Deus, elas observam a vida das pessoas, das outras pessoas. Então, elas se conformam com a vida de dor e de sofrimento, porque elas dizem assim: há pessoas que estão vivendo a mesma situação que eu, há pessoas que estão piores do que eu. Ou seja, ela compara a sua vida com aqueles que estão iguais ou piores do que ela. E então ela aceita, ela fica numa posição de passividade diante da situação. Então, obviamente, pessoas assim jamais verão a manifestação do poder de Deus, porque elas não trazem dentro de si uma revolta. Elas não trazem aquele desejo de ver a manifestação da justiça divina, de ver a manifestação do poder de Deus em sua vida para mudar aquela situação. Não tem como, não há hipótese. Todas as pessoas escolhidas por Deus que fizeram a diferença, todas elas tinham o sentimento de revolta. Abraão era um revoltado, Moisés também era, Josué, Davi, os homens do passado, eles traziam esse sentimento de revolta contra as injustiças, eles não aceitavam as imoralidades, os pecados que o povo cometia, como era o caso do próprio Daniel e outros profetas. Quer dizer, era um homem, eles tinham suas falhas, tinham seus defeitos, todos erraram, eram homens, mas eles tinham o desejo de ver a justiça. Eles tinham uma revolta dentro deles. Então, diante das palavras de Gideão, que quis ali se justificar, mas quem sou eu? Gideão tinha pena de si mesmo, é aquela pessoa que acha que ela não pode. Você não tem que se olhar com os seus próprios olhos, você tem que se ver com os olhos de Deus. Porque quando Deus olhou para Gideão, ele não viu ali em Gideão um fracassado. Ele viu o que Gideão seria, o líder daquele povo, o líder daquela nação, que conduziria aquele povo à vitória. Gideão se via pequeno, se via sem condições, mas Deus olhou para ele e naquele momento Deus viu Gideão, porque ele faria isso, como ele fez. Então Deus olha para você, ele sabe que você é pequenino, ele sabe que eu sou, ele sabe que nós somos pequenos. Mas ele nos vê com os seus olhos e não com os nossos olhos. Porque quando você se olha com os seus olhos, você não vai ver nenhuma condição de sair dessa situação. Mas quando você olha para si com os olhos de Deus, você vai dizer o seguinte: eu posso mudar de vida, eu posso sair dessa situação, eu posso vencer, eu posso mudar a minha história, eu posso vencer essa situação, porque Deus é grande, Deus é comigo. Eu entreguei a minha vida a um Deus todo-poderoso, ao único e verdadeiro Deus. É assim.
Então, quando Deus olhou para Gideão, ele já sabia o que ia fazer. Quando Deus chama uma pessoa, ele não quer saber das condições dela, porque o poder é dele, a glória é dele. Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe muito bem como agir. Nós não temos que ensinar a Deus como ele tem que fazer. Ele sabe. A única coisa que temos que fazer é obedecê-lo, é nos entregar a ele, é colocar toda a nossa vida nas mãos dele, é confiar na palavra dele. Se eu vou para o altar, eu faço para ele aquilo que realmente ele me manda fazer, o que a minha fé me pede. Se de fato eu confio nele. Veja que logo após Deus disse para Gideão o seguinte: e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem, mas eram 135.000. Só para você ter ideia, o exército dos midianitas era de 135.000 homens. Mas Deus disse, porque eu hei de ser contigo, Gideão, você vai ferir esses 135.000 como se fossem um só. Ou seja, esse é o nosso Deus. Os olhos de Gideão viam 135.000 homens, mas Deus via apenas porque aqueles 135.000 diante dele, o que era aquilo? Então ele falou, você vai ferir 135.000 como se fossem um só homem. Um só homem. Quer dizer, o poder do nosso Deus é muito grande. Ele reduziria um exército, a força de um exército de 135.000 homens, bem armados, com lanças, com espada, com escudos, eles vinham com camelos, montados em seus camelos. Deus transformaria esse exército poderoso em um único homem. Portanto, Gideão não tinha que ter medo. Ele tinha apenas que confiar naquele Deus que o estava chamando. É o seu caso. Você não tem que olhar para o tamanho do seu problema. Quando nós nos lançamos na fé, o impossível torna-se possível. Aos olhos humanos, era impossível Gideão vencer aquela batalha, aos olhos humanos. Porém, quando você vai para o altar e coloca toda a sua vida nele, é impossível você perder. Impossível. Não há como Deus não ser com uma pessoa que confia nele, que se entrega. A fogueira santa de Israel não é uma tentativa, nada disso. É para aquela pessoa que crê, não é para um aventureiro. Não é para aquela pessoa que diz assim, o fulano participou e foi abençoado, eu também vou. Nada disso. É para aquela pessoa que diz, eu creio na palavra de Deus, eu quero me entregar para esse Deus, eu quero colocar toda a minha vida no altar dele, eu quero ter uma aliança com ele, um compromisso com ele, eu quero obedecê-lo, porque se eu fizer isso, se eu confiar nele, se eu colocar a minha vida no altar, se eu fizer aquilo que ele me manda, ele será comigo, e se Deus for comigo, então nada será impossível para mim. Essa é a consciência que aquela pessoa que participa, ou que quer participar da fogueira santa deve ter. Se ela não tem essa consciência, então não é para ela. Não é para ela. É para aqueles que têm essa consciência de fé, a fé sobrenatural. Deus procura pessoas assim, pessoas que realmente venham confiar nele. E nós vamos agora fazer o nosso clamor. Eu vou pedir ao bispo Joaquim para iniciar essa oração, bispo Joaquim, em favor dos aflitos. Há muitas pessoas sofridas, há muitas pessoas desesperadas, há muitas pessoas angustiadas, depressivas. Então nós temos agora que clamar por esta gente, pessoas que não têm ninguém por elas, pessoas que estão no fundo do poço. Agora mesmo há pessoas que estão pensando até na morte, mas onde elas estiverem, Deus vai alcançá-las agora e vai resgatá-las. Então, vamos neste momento unir a nossa fé e vamos falar com o nosso Deus.
Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós entramos diante do teu trono para apresentar ao Senhor, meu Pai, a vida de cada pessoa que agora, meu Deus, está a sofrer, desesperada, angustiada, deprimida. Pessoas, meu Pai, que estão desenganadas pela medicina, estão sofrendo, estão gemendo. Pessoas, meu Pai, que agora estão num leito de dor, num hospital. Meu Deus, pessoas que têm gemido, meu Pai, com dores no seu corpo. As enfermidades, meu Deus, estão levando ela à morte. Meu Pai, é angústia. É essa pessoa que sofre com depressão e já pensou no suicídio, até tentou já se matar. Oh, meu Deus, eu clamo a Ti, eu suplico a Ti, meu Pai, em favor de todas essas pessoas, essa mãe que clama a Ti agora, essa avó, esse avô, esse pai de família, esse marido, essa esposa, esse filho, meu Deus, que ora agora, meu Pai, conosco, pedindo ao Senhor a tua ajuda, o teu socorro. Eu peço, meu Deus, toca agora em cada pessoa que ora. Eu toco, meu Pai, toca agora com o teu poder, meu Deus, nessa criatura que está, meu Pai, sofrendo, gemendo, meu Deus, agora mesmo, meu Pai, a pessoas que estão usando a droga, estão, meu Pai, estão tomando remédios, estão sendo ligadas a uma máquina, porque, meu Deus, elas estão desenganadas pela medicina. O médico já disse que não tem mais solução para ela. Então, meu Deus, eu peço, toca, estenda a tua mão poderosa, meu Deus, e toca nessa criatura, aonde ela estiver, meu Deus, aonde ela se encontra, que agora, meu Deus, chega o teu poder para libertar essa pessoa dessa opressão que tem levado ela, meu Deus, à desgraça. É o matrimônio que está, meu Deus, ao ponto da separação, o divórcio, meu Deus. O que mais se fala hoje nessa relação é sobre o divórcio, é sobre a separação. Então, meu Deus, liberta esse casamento, liberta esse marido do vício, liberta essa esposa, meu Pai, arranca esse mal que tem agido nos filhos, que tem agido nessa pessoa, meu Deus, que não sabe mais o que fazer diante desse problema. Oh, meu Pai, eu peço, toca agora, Senhor, toca nessa criatura, toca nessa vida, meu Pai, e faça aquilo que o Senhor fez, meu Deus, na época de Gideão. Liberta esse povo que tem sido oprimido, esse povo que tem sido deprimido, meu Pai, e não sabe mais o que fazer. Então, meu Deus, nós, meu Deus, determinamos, meu Pai, desde o altar, que essas pessoas sejam agora libertas, curadas, transformadas, que as suas lágrimas sejam secadas, meu Pai, que as suas lágrimas sejam enxugadas, que o seu corpo seja sarado agora, que o seu corpo seja liberto e haja uma mudança, haja uma transformação, haja a luz do Espírito Santo dentro dessa pessoa, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em o nome do nosso Senhor Jesus, assim como o Espírito do Senhor veio sobre Gideão e ele tocou a trombeta, e naquele instante homens se juntaram a ele. Meu Deus, que o Espírito do Senhor desça agora sobre cada pessoa que ora conosco, que clama, Senhor. É o clamor dos revoltados, porque é impossível uma pessoa ter a fé na tua palavra e não ser revoltada com a injustiça. Não existe alguém que diga, eu creio em Deus, que não seja revoltada. Não existe verdadeira fé sem revolta. Não existe comunhão contigo se não houver revolta contra a injustiça, contra o pecado, contra aquilo que é ruim. Uma das
principais características dos homens que te serviram no passado era exatamente essa revolta que eles traziam dentro deles, de não aceitar a injustiça. Por isso, meu Pai, nós fazemos esse clamor, o clamor dos para aqueles que são injustiçados, para aqueles que são desprezados, mas que não aceitam viver nesta condição. Nós elevamos a Ti a nossa voz, os nossos pensamentos, e te pedimos agora: venha, poderoso Senhor de Israel, para fazer mudar a vida do teu povo, a história do teu povo, para tirar essa pessoa desta situação, desta condição na qual ela se encontra, porque não é possível que isso continue. Então faça, meu Deus, acontecer o livramento do teu povo. Eu te peço, meu Pai, venha revestir de força, de coragem, de poder, venha fazer com que essa pessoa seja tomada pela força do teu Espírito. Aquela pessoa que está no leito de dor, desenganada pela medicina, que seja curada agora, que seja livre o depressivo, o sofrido, o desesperado, que chegue o teu socorro agora para aqueles que sofrem. Sim, meu Pai, fortaleça a fé, renova a fé desta pessoa, meu Deus, em o nome de Jesus. Os dias são maus, e é necessário que o Senhor venha manifestar o teu poder nestes dias maus, para que esse mundo saiba que há um Deus que livra, que socorre, há um Deus que faz a diferença acontecer. Meu Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos cada pessoa, todos que clamam, que oram conosco. Ó Espírito Santo, que o Senhor abençoe a todos, onde quer que estejam, sejam a própria bênção agora. Eu te peço isso e agradeço, em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus ouviu o nosso clamor. Amanhã eu vou fazer o clamor por você. Eu vou no monte lá, em um vale, porque de lá eu vou fazer um clamor especial, e você vai acompanhar da sua casa. Cada pastor vai estar na sua igreja para clamar do altar, e eu estarei nesse local, nesse monte onde eu vou fazer esse clamor, para Deus mudar essa situação na qual você se encontra. Porque você não pode aceitar essa situação. Você crê num Deus grande, no Deus Todo-Poderoso, então entregue-se a Ele de corpo, alma, espírito, minha amiga, meu amigo. Confie na palavra dEle, confie no caráter justo do nosso Deus. Ele é justo, Ele te levanta, Ele te fortalece, Ele te sustenta. Não tenha medo, não se entregue, não recue. O altar é o lugar onde temos todas as respostas que nós desejamos. Você que quer, nessa fogueira santa, receber o Espírito Santo, é o seu momento. Você que quer uma mudança total para a sua vida, não é resolver problemas, porque problemas vêm e vão. A vida é marcada por problemas, nós sempre teremos problemas. Fogueira Santa não é simplesmente para resolver um problema ou outro, é para mudar a sua vida, é para você se entregar a Deus e ver a grandeza dEle em você, a glória dEle em você, através do Espírito dEle. Essa é a vontade de Deus, que a glória dEle esteja na sua vida, que o Espírito dEle habite em você. Então, se você tiver essa compreensão, você pode estar certo. Coisas maravilhosas acontecerão, mas principalmente dentro de você. As conquistas do lado de fora, claro que elas virão, mas o principal de tudo é você ter esse Deus dentro de você, você ter o Espírito dele dentro de você, porque aí sim você vai desfrutar não apenas da prosperidade, da bênção nesse mundo, mas da eternidade com o nosso Senhor. Então, eu convido vocês para o clamor desta sexta-feira, 22 horas. Agora, quero lembrar a todos que teremos nesse domingo o toque das trombetas. Conforme está escrito, Deus
mandava tocar as trombetas quando o povo de Israel saía para as batalhas. E quando havia o toque das trombetas, Deus se lembrava do seu povo e dava a vitória. Então, a vitória sobre os seus inimigos. Escreva os inimigos que têm se levantado contra você para que sejam derrotados. Doenças, vícios, desemprego, falência, problemas no casamento, problemas de saúde, depressão, eu não sei, mas esses problemas cairão. Então, com o toque das trombetas, em todos os templos da Universal, nesse domingo, o Bispo Joaquim vai estar em Vila Nova de Gaia. Em quais horários, Bispo Joaquim? Bispo, nós estaremos aqui em Vila Nova de Gaia às 7h30 e também às 9h30. Temos também a reunião das 15 e das 18, aqui na Rua do Agüero, número 151. Estamos aqui na mesma rua do Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia, Bispo. Muito bem. Nós estaremos aqui no Templo Maior em Lisboa, na Dr. José Espírito Santo 36, domingo, a primeira reunião 7 da manhã, depois tem o Santo Culto às 10 e também o Santo Culto às 8 e o Santo Culto às 10. Eu faço essas duas reuniões já pela manhã, 8 e 10 da manhã. Depois teremos 3 da tarde e eu volto às 18 horas também na vigília do Espírito Santo. Nesse domingo, com o toque das trombetas, para que haja a manifestação do poder de Deus na sua vida. Tá bom? E o toque das trombetas vai acontecer também em todas as igrejas universal do Reino de Deus, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países do mundo, aqui em Portugal, em toda parte, todo mundo, nós vamos tocar as trombetas nesse domingo, para que o nosso Deus venha então manifestar o seu poder. Tá bom? Deus os abençoe e até amanhã.